Boa tarde a todos. Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril, e eu quero hoje novamente compartilhar com vocês uma passagem da Bíblia, compartilhar aquilo que Deus tem falado ao meu coração nesses dias, e espero que isso possa edificar a cada um de vocês que está assistindo. Hoje em Pato Branco é um dia chuvoso, é um dia que nós estamos enfrentando a quarentena a respeito do coronavírus, todo mundo está em casa. E eu queria incentivar, encorajar você a pegar a tua Bíblia, ir para o teu quarto, na sala, né, algum lugar, pegar a tua Bíblia, ler a Bíblia, ter um momento de conversa, de oração, de conversar com Deus e expor tudo aquilo que você está sentindo para o Senhor. Assim que o vídeo acabar, faça isso, gaste um tempo em oração, em leitura da palavra. Hoje nós vamos ler na palavra o livro de Zacarias, capítulo 8. E o tema desse capítulo é a restauração de Jerusalém. O livro de Zacarias é um livro profético, ele é classificado como profético, né? Como um dos profetas. A Bíblia tem duas classificações, os profetas maiores e os profetas menores. Zacarias está classificado como profeta menor. São 12 profetas ao todo, profetas menores ao todo. E o pano de fundo do livro de Zacarias é o mesmo do livro de Ageu. Em Ageu, a história é a respeito da reconstrução do templo. Jerusalém ela foi destruída, foi sitiada, queimada. O povo ficou 70 anos escravizado na Babilônia. E após esse tempo, o povo retorna a Jerusalém. E o foco do livro de Ageu é a reconstrução do templo. No livro de Zacarias, também há a ênfase na reconstrução do templo, mas também a médio prazo a ideia de que o povo deveria ver Jerusalém como um local onde acontece o reino de Deus. Então, as profecias do livro são divididas em 14 capítulos. Dos capítulos 1 a 8 são profecias de aplicação imediata, ou seja, profecias que as primeiras pessoas que voltaram do exílio iriam ouvir do profeta e aplicar. E elas estavam diretamente ligadas, vinculadas à reconstrução do templo. No capítulo 7, fala a respeito da transformação de Jerusalém. Em uma noite só, Zacarias teve 8 visões. E elas falavam a respeito da reconstrução do templo e das bênçãos futuras que Jerusalém teria. O capítulo 8 fala sobre essas bênçãos. O mesmo conteúdo que está no capítulo 8 de Zacarias, você também encontra um paralelo no livro de Isaías, capítulos 65 e 66. Então, começando a leitura, diz assim no capítulo 8, versículo 1. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão por causa da sua muita idade, e nas ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Então aqui trata sobre a vida de Cristo ao mundo. Quando Jesus veio ao mundo, as bênçãos começaram a aparecer. Mas nós só vamos poder usufruir todas as bênçãos do reino de Deus quando Jesus retornar na sua gloriosa segunda vinda com a ressurreição dos mortos. Esse é um texto que tem essa referência junto com Isaías. Que hoje nós não temos como ter uma vida na Terra de completa harmonia, de bênção o tempo todo, de alegria, de paz, de amor. Não tem como acontecer isso, muito em virtude do pecado que habita em nós. Mas quando Cristo veio para a Terra, essas bênçãos já começaram a se reproduzir e elas vão ter o momento máximo no seu retorno. Aí sim nós teremos um mundo sem pecado, ou seja, com alegria, com paz e com amor. No versículo 2, Deus fala que ele tem um zelo muito grande pelo povo. E em troca ele espera que o povo tenha um zelo por ele.
Ele espera que o povo responda ao seu zelo com zelo pelo Senhor. E zelo pelo Senhor significa obedecer aos seus mandamentos e andar em santidade. O Senhor também diz que os seus profetas estavam voltando, que ele estava voltando e ele ia chamar a cidade do Senhor de cidade fiel. Ou seja, quando Jesus voltar, o Monte Sião vai ser chamado de um Monte Fiel, a cidade de Jerusalém, a cidade fiel, o Monte Sião, o Monte Santo. Por quê? Porque aí, enfim, o pecado vai ter sido eliminado. Hoje, como ainda o pecado existe dentro de nós, porque nós nascemos pecadores, não tem como haver paz no mundo, não tem como haver um mundo de alegria completa. Sempre haverá alguma forma de peste ou de desgraça. Mas no retorno de Cristo, isso já não acontecerá. O pecado será eliminado e todo mundo vai poder usufruir um mundo de completa bênção e paz. Os versículos 4 e 5, eles falam a respeito de velhos e crianças que enchem a cidade e depois fala sobre crianças brincando. Essa ideia de velhos e velhas andando pela cidade está bastante relacionada à longevidade, né? Um povo que tem uma vida boa e por isso vive muito tempo. Isso é o resultado da volta de Cristo e nós estamos caminhando para esse momento, onde não haverá mais guerra e nem transtorno, não vai ter ausência de paz. Também fala de crianças brincando. E crianças brincando dá uma ideia de bem-estar, de um lugar que tem paz e bem-estar, que não tem guerra, não tem conflito, não tem doença, não tem tristeza. Isso é o que a promessa de Deus feita em Isaías, também em Zacarias. Ele também fala que os remanescentes seriam abençoados grandemente. Então, aqueles que permanecem fiéis, tanto no paralelo com a igreja hoje, quanto ao povo judeu lá da época de Zacarias, aqueles que se mantivessem fiéis seriam abençoados pelo Senhor. Aqueles que ficaram fiéis no período que a maior parte do mundo viveu em desobediência. Em Romanos 11, 5, Paulo ele falou também no remanescente, um povo que ficou. Os eleitos de Deus são preservados para poder servi-lo com fidelidade. Se nós somos eleitos de Deus, aqueles que são convertidos, nós seremos preservados, vamos ficar até o final com ele. Então Paulo também segue a mesma linha de Zacarias. E Isaías 1,9 e Miqueias 2,12, Deus falou que ele salvaria o seu povo que estava espalhado entre as nações. Então, também, novamente, isso a Bíblia comprova a si mesma. Isaías e Miqueias comprovam o texto de Zacarias. E a plena restauração do povo de Deus faria com que os judeus que estavam em terras estrangeiras, longínquas, retornassem. Isso é uma profecia, então se aplicou lá em Zacarias, o povo que estava longe voltou para Jerusalém, e também pode se aplicar no fim dos tempos, o povo judeu que estava em outras cidades, outros países, retornando à terra de Israel. Em Deuteronômio 39 também fala que no dia da restauração, né, quando Cristo voltar, toda a natureza vai ser abençoada. Nós vamos ter uma bênção a nível global. Hoje nós cristãos recebemos o Espírito Santo e ele é um adiantamento da nossa herança. Quando acontece a tua conversão, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. A tua conversão acontece quando você se arrepende dos teus pecados e reconhece a Jesus Cristo como teu único Senhor e único Salvador. Você tem fé em Jesus Cristo. Você se entrega a tua vida a Jesus Cristo. Dá uma entrega total da tua vida a Jesus Cristo. Neste momento acontece uma conversão e o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E ele é um adiantamento da bênção futura. Por que um adiantamento? Porque quando Cristo retornar, e nós formos morar com ele no céu, nós receberemos toda a bênção, né? A completude das bênçãos do Senhor. Nos versículos 13 a 15, o profeta Zacarias repete a palavra não tenham medo. E 2 vezes. Por que ele fala isso? Porque o povo de Zacarias, e eu mesmo falo para nós, foi chamado a guardar a lei de Deus, colocar a minha vida de acordo com a lei de Deus. E no versículo 16 e 17, ele fala de um comportamento piedoso do povo, falando em contraste com o comportamento que Israel sempre teve, um comportamento pecaminoso. Então ele dá uma ênfase que nós precisamos mudar o nosso comportamento para nos adequarmos à justiça do Senhor. E ele coloca 4 pontos
daquilo que nós temos que mudar. São os 4 pontos, são esses. Primeiro, falar somente a verdade uns com os outros. Segundo, julgar retamente nos tribunais. Terceiro, não planejar no íntimo o mal contra o seu próximo. E quarto, não jurar com falsidade. Perceba que todos esses pontos eles estão relacionados à verdade versus mentira. Então, não falar mentira para ninguém, falar somente a verdade uns para os outros. Nos tribunais haver um julgamento reto, quer dizer, condenar o culpado, absolver o inocente, jamais condenar o inocente ou absolver o culpado. Não planejar no íntimo, planejar no íntimo o mal contra o outro, e não querer jurar em falsidade. Isso é o que Deus espera, isso é justiça do ponto de vista do Senhor, e é o que Ele espera que nós façamos. O que Ele pediu para Zacarias, o que Ele disse para Zacarias falar ao povo, e o que Ele fala para nós hoje. Também no versículo 19, Zacarias vai retomar o assunto de jejum. Esse assunto de jejum ele comentou no capítulo 7, aonde ele disse que o povo estava jejuando de forma hipócrita, porque o povo jejuava para si mesmo e não para o Senhor, ou seja, tinha uma aparência de jejum, porém não praticava a justiça. E o Senhor diz que Ele prefere que pratique a justiça prioritariamente. E a justiça é aquilo que eu comentei agora há pouco. Falar somente a verdade uns para com os outros, julgar retamente nos tribunais, não planejar no íntimo o mal contra o próximo e não jurar com falsidade. E o último versículo é o versículo 23. No versículo 23 fala assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. E essa passagem fala de 10 homens que seguraram nas vestes de um homem judeu. Essa passagem pode ser interpretada de acordo com o versículo anterior, que é o 22, que diz que os gentios, os homens sem Deus, né? Nós somos gentios. Um gentio é uma pessoa que não é judeu, né? Tem o judeu e o gentio. O gentio é quem não é judeu. Os gentios iriam pegar nas vestes do judeu e dizer: o teu Deus é verdadeiro. Então, quando eu me volto para Jesus ou para Jeová e falo: o Senhor é Deus, o Senhor é o único Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor, eu quero viver em justiça de acordo com aquilo que a Bíblia declara como justiça, eu estou cumprindo o texto do versículo 23. Eu encorajo você a ler esse capítulo, Zacarias 8, meditar em cima dele, conversar com o Senhor. Tenha um bom dia, Deus te abençoe.